para presidente, organizar-se politicamente ou ir a uma roda de capoeira, frequentar um espaço religioso de matriz africana, amar a quem quiser e exibir esse afeto publicamente. Essas foram algumas das inúmeras liberdades canceladas pela ditadura militar brasileira. Política era visto como algo alheio a você mesmo, como se você não precisasse se importar com isso, que era algo feito apenas para políticos cuidarem para você. Ela se apegava ao seu trabalho, ao dia a dia, mas era só estar um pouco mais atento, ler, estar mais informado, fazer parte do mundo operário, do estudantil ou ter algum amigo próximo da resistência, para perceber que algo não estava lá muito bem. Os atingidos pela repressão ditatorial eram dos mais variados possíveis, desde dos que se organizavam politicamente contra o regime até estudantes, que bastava apenas ler um livro errado ou fazer um curso considerado subversivo. Segundo a Comissão da Verdade, criada para apurar as violações de direitos humanos na ditadura, mais de 400 pessoas morreram, mais de 200 ainda estão desaparecidas e cerca de 200 mil foram vítimas de perseguição. O regime também operava contra a participação social e política de grupos historicamente marginalizados no Brasil, como a população LGBT, mulheres, negros e indígenas. As consequências dessa perseguição e também as da sua resistência reverberam até hoje no Estado Democrático de Direito brasileiro. Nunca foi fácil ser mulher, em nenhum período da história, e ainda hoje não é. Mas em um período de repressão e violência, ser mulher era algo muito pior, além de perigoso, relata Larissa Tomazoni, advogada e autora da pesquisa A Mulher na Ditadura Militar, uma análise das limitações e consequências da participação política feminina. Enquanto no mundo acontecia uma revolução sexual, com as mulheres saindo do âmbito privado para ocupar a esfera pública, o Brasil ainda se limitava à pauta conservadora. A comunicação e a religião pregavam que o papel da mulher era o de, abre aspas, mãe e esposa dedicada, mulher obediente, casta, que não reclama, não reage e não resiste. Como explica Flávia Rios, historiadora e professora da Universidade Federal Fluminense. Abre aspas, a ditadura foi bastante danosa para a população negra. De modo geral, ela calou todas as vozes que denunciavam o racismo e a discriminação, porque estabeleceu enquanto ideologia a democracia racial, que pressuponha que quem fala de racismo era quem o criava. As primeiras ações do regime incluíram a desarticulação das associações negras, a perseguição a intelectuais e políticos, como Esmeralda Tarquino, que teve seus direitos políticos cassados por ser negro, além da violência policial intensificada nas periferias. A subnotificação também foi uma ferramenta adotada pelo regime. Pela primeira vez, foi tirada do IBGE e a pergunta sobre o quesito cor, que impediu a produção de dados sobre a população negra. Esta intolerância também afetou os povos indígenas, engolidos pela avalanche desenvolvimentista da ditadura militar. Estimava-se que mais de 8 mil indígenas, principalmente os povos ainda não contatados, pereceram no período militar. Essa população sofreu mais intensamente com os efeitos da ditadura, porque estavam no caminho de inúmeros empreendimentos como estradas, hidrelétricas, polos de desenvolvimento de produtos rurais e projetos de agronegócio. Explica Rubens Valente, jornalista e escritor do livro, abre aspas, Os Fuzis e as Flechas, fecha aspas. Rubens, por fim, relembra que as comunidades indígenas, desde seus primórdios, sempre se organizaram em tarefas, delegações, plantios. Os indígenas sempre foram organizados social e politicamente. O que eles fizeram na ditadura foi expor esse conhecimento para fora das suas comunidades. Em 1980, foi criada, por exemplo, a primeira organização totalmente indígena, a União das Nações Indígenas, UNE. Figuras como deputados Raoni e Mário Jururuna despontam alertando nacional e internacionalmente sobre os riscos de genocídio da população tradicional brasileira. Todas essas lutas organizadas se fortaleceram no processo de redemocratização do país,
que teve início em 1985. Os direitos das mulheres, indígenas, negros e da população LGBT se cristalizaram com maior ou menor ênfase em direitos sociais garantidos na Constituição de 1988. Isso não significou, contudo, o fim da luta. Essas sementes da resistência se desenvolveram para lutas sociais que continuam até hoje. Mesmo com o Brasil subjugado pelo autoritarismo e a censura, os artistas nacionais se recusaram a ficar em silêncio. Foram inúmeras formas de resistência cultural nacional. A MPB, música popular brasileira, foi uma das primeiras ferramentas de denúncia, usadas para combater o controle ideológico do sistema, sem liberdade de expressão. Tiveram que inventar códigos, metáforas e jogo de palavras para comunicar com o público. Emergindo dessa violência, surgiu a resistência no período ditatorial. Embora singular em cada grupo, havia características da resistência em comum, e que persistem nos movimentos sociais até hoje. A participação social e a valorização da cultura e dos saberes locais. Embora tardia com relação a movimentações nos Estados Unidos e na América Latina, a resistência das mulheres brasileiras e sua luta foi forte, com a organização do Encontro Nacional Feminista de 1979, abre aspas. Algumas eram diretamente envolvidas com o movimento, considerando subversivos, fazendo passeadas, distribuindo panfletos e outras formas mais brandas, mas igualmente importantes, como aquelas que se escondiam em suas casas. Pessoas que eram perseguidas pelos militares, haviam também artistas que resistiam contra a repressão. Relembra Larissa. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. A ditadura militar se iniciou através de um golpe, que ocorreu em 1964, em 31 de março. O golpe é basicamente classificado dentro da Constituição Federal após um chefe de Estado, no caso o presidente, ter sido eleito diretamente pelo povo e aí ele tem um mandato de 4 anos no poder. Qualquer ação para fazer esse presidente sair do poder antes desse período é considerado como um golpe de Estado. O atual presidente de 1964 estava no seu 3º ano, Jânio Quadros, mais conhecido como Jango. No início, o golpe foi bem visto por diversas pessoas devido ao pretexto de impedir uma possível ameaça comunista e ao plano de Jango de fazer reformas na base, o que não foi bem visto por diversas pessoas, ocasionando o golpe. Vale ressaltar também que os militares responsáveis pela execução do golpe dividiram-se entre os que acreditavam em apenas uma medida temporária, ficar ali no poder apenas um tempo, e os que queriam um país sob o comando militar de uma linha dura à frente. A ditadura militar durou 20 anos no Brasil. Esse período foi marcado por grande repressão e censura por parte do Estado. Isso revoltou a população na época. Uma forma que o Estado encontrou para passar a mensagem ao povo brasileiro de que estava tudo bem era através de propagandas extremamente nacionalistas, emitidas por veículos informativos, como rádio, televisão, e em meio às propagandas surgiram também diversos slogans, como e é claro que não poderia faltar os AIs, que são os atos institucionais. Dentre eles temos o AI-1, eleições presidenciais indiretas e perseguição política. AI-2, fim dos partidos políticos. AI-3, eleições indiretas para governador e prefeito. AI-4, criação de novas leis. AI-5, suspensão dos direitos humanos. E é claro, existem outros 12 AIs que vão estar passando aí na tela caso todo mundo queira ver.
Havia menos corrupção? Abre aspas. O ambiente da ditadura era ideal para práticas corruptas, segundo o professor Pedro Henrique Pedreira Campos, do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e autor do livro Estranhas Catedrais, As Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-Militar, 1964 a 1988. Abre aspas. Os mecanismos de fiscalização não existiam. A empresa, a oposição política, o parlamento, as próprias instituições de Estado, como Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário, sofriam fortíssima limitação de sua atuação naquele período, fecha aspas, diz o professor. Mas mesmo assim, alguns casos foram divulgados, principalmente em período de transição política. É o caso do relatório Saraiva, que envolve a suposta cobrança por parte do Delfim Neto em obras, financiamento para equipamentos de usinas. Abre aspas. Não é porque tínhamos menos notícia de corrupção que significa que tínhamos menos atos de corrupção. Pelo contrário, tudo aponta que a corrupção era extremamente deliberada. O que a gente conhece e o que veio a público provavelmente é simplesmente a ponta do iceberg das irregularidades que foram cometidas naquele período. É uma pena que exista um grande desconhecimento da população em relação a isso, conclui Campos. É bem isso mesmo, crescimento. O PIB cresceu muito durante a ditadura. A partir de 1968, começou um período de 5 anos que ficaria conhecido como milagre econômico, já que o país cresceu muito economicamente. Em 1973, na melhor época do milagre, o PIB cresceu cerca de 14%. Imagine se toda essa riqueza fosse acumulada e dividida igualmente por toda a população brasileira. Esse é o chamado PIB per capita, que não considera a desigualdade, mas dá uma primeira ideia da evolução no período. Foi de aproximadamente 261 dólares, que aliás são dólares de 1964, para 1.643 dólares em 1985. Abre aspas. Os militares alcançaram resultados extremamente positivos do ponto de vista econômico na primeira metade do regime. Conseguiram controlar a inflação e, é claro, em um primeiro momento, aumentar a produtividade da economia, modernizaram a máquina pública e o parque industrial. Além disso, fortaleceram o Estado, que passou a ter mais presença nos investimentos em infraestrutura. Fecha aspas. Diz Guilherme Grande, professor de Faculdade de Economia e Administração da USP. A taxa de investimento público em relação ao PIB passou de quase 15% em 1964 para 23,3% em 1975. Aí a gente pensa. Nice. Mas não é assim que a banda toca, não. Abre aspas. Mas como isso foi feito? Feito em um ambiente extremamente autoritário, sem liberdade nenhuma, e às custas de muitas vidas, completa o professor. Fecha aspas. E ainda digo mais, o regime militar deixou uma grandíssima herança maldita para a economia, com problemas que a gente vê até hoje nos noticiários brasileiros, como o Jornal Nacional. Você já pode ter visto que a gente tem enormes dívidas no setor público, uma grandíssima desigualdade social, altas inflações e uma economia completamente bagunçada. Mesmo serviços públicos como educação e saúde sofriam e sofrem de uma grande e enorme falta de recursos. O PIB cresceu, mas isso não representa e ainda não representava e ainda não representa o desenvolvimento completo do país. Também vieram mais empregos, principalmente na área da indústria. Em 1965, a indústria empregava aproximadamente 2 milhões de pessoas. 20 anos depois, em 1985, aproximadamente 3,5 milhões. A inflação também caiu. Foi de 92% para 15,6% em 1973. Isso só foi possível por causa de que os militares incentivaram a entrada de dinheiro de outros países, como exportações, medidas para proteger o investimento financeiro.
como a correção monetária. A criação do Banco Central em 1964, que administra nossa política monetária, data deste período. Lembra Grande, na Faculdade de Economia e Administração da USP. Apostando em grandes obras, foram erguidas as pontes Rio-Niterói e a Mega Itaipu, usinas nucleares, como a de Angra dos Reis, polos petroquímicos e a rodovia transamazônica, que até hoje não foi completa. Mas grande parte desse milagre só foi possível por causa do dinheiro internacional. O capital estrangeiro chegou no Brasil pelas multinacionais, que agora encontravam no nosso país um ambiente um pouco mais favorável para empréstimos, tomados de instituições nacionais. Os militares investiram na Zona Franca de Manaus, no desenvolvimento de um parque industrial, juntamente com a isenção de impostos. As empresas se estabeleceram por lá. A ideia era substituir as importações, que era mais ou menos incentivar a produção nacional de bens, que vinha sendo importados com altíssimo custo em dólar. O regime defendia uma economia com forte controle de Estado, que não é surpresa, e isso não faltava. Foram criadas ao todo 274 estatais que ofereciam diversos tipos de serviço, como telefonia, o exemplo é a Telebrás, e aeroportos, a Infraero, e por aí vai indo. O crescimento durante a primeira metade do regime militar, aumentou a oferta de postos de trabalho, que por sua vez ajudou a expandir o consumo interno. A fartura de empregos atraiu muita gente das zonas rurais, inchando as cidades que até então não estavam preparadas para receber esse grande aumento populacional. Em 1960, mais da metade da população vivia no campo. Já no fim da ditadura, 7 em cada 10 brasileiros já moravam nas cidades. No início da ditadura, a inflação foi controlada, mas sobre as custas das pessoas mais pobres. Os salários dessas pessoas foram fortemente achatados. No governo militar, os trabalhadores tiveram um certo aumento salarial, mas esse aumento era insuficiente para recompor as perdas causadas pela elevação dos preços. Entre 1964 e 1985, o salário mínimo caiu 50% em valores reais, ou seja, já ajustado pela inflação. Foram precisos 30 anos para recuperar o poder salarial dos mais pobres. As medidas implementadas dentro da ditadura militar acabaram acentuando um problema que vem de muitos anos no Brasil e que não é novidade por aqui, é a desigualdade social. Em 1964, o 1% da população mais rica tinha entre 15% e 20% de toda a renda do país, ou seja, essa é muito dinheiro em mão de muita pouca pessoa. No fim da ditadura, passou a controlar quase 30% em toda a manufatura do país. Os estudos mostram que a desigualdade não foi consequência do milagre econômico, mas se acentuou antes do período, com as decisões do governo militar, que jogou contra o ajuste no colo dos trabalhadores, que, assim como eu expliquei agora há pouco, o trabalhador mais pobre que acabou pagando a conta de todas as medidas implementadas. O governo arranjou um motivo político para acabar com a estabilidade e criou um mecanismo de poupança forçada para financiar setores escolhidos. Ficou mais barato para empresas demitirem, ou seja, antes do reajuste anual. Vários funcionários eram demitidos e recontratados logo depois, e a rede de proteção social do país não tinha muita ação, era quase nula a ação da agência. Em 1982, ainda no regime militar, o Brasil quebrou. Começava aí a crise da dívida, e que foi chamada de década perdida, e que pôs ao fim ao modelo de forte crescimento do país, sustentando no endividamento extremo. 5 anos depois, o país declarou crise monetária,
E o presidente José Sarney anunciou a suspensão do pagamento de juros e de dívidas externas por tempo indeterminado. Não tínhamos mais dinheiro e a inflação estava nas alturas. A reforma feita pelos militares foram feitas sem o contraditório da oposição. Foram medidas polêmicas que implicaram em vencedores e perdedores. E é isso. Caso alguém tenha mais curiosidade em saber da onde que a gente tirou todo o material para fazer o roteiro, todas as imagens, vou deixar aí na descrição. E isso vai estar passando aí na tela o nome dos alunos.